Bom dia, galerinha, tranquilão? Pessoal, vamos continuar falando sobre diversidade dos animais, beleza? Vamos falar hoje sobre quinidários. Falamos na última aula sobre poríferos, tá? Só para lembrar, tá? Poríferos são animais que são tecido falso, não tem tecido verdadeiro. Já os quinidários são o primeiro grupo de animal com tecido verdadeiro. Vou dar um zoom no quadro para vocês copiarem aí. Tranquilo, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse grupo. Show? Olha só. São animais aquáticos, multicelulares e de tecido verdadeiro. Os quinidários, tá? No grupo evolutivo, tá? Vamos lembrar da parte de evolução, tá? Os animais saíram da água. Vamos lembrar, pessoal, isso pensando em evolução, tá? Então, os animais mais simples, a gente está começando sempre do animal mais simples para o animal mais complexo, tá? O animal mais simples é o porífero, que a gente estudou na última aula, tá? E um dos exemplos é a esponja, tranquilo? Depois, e o animal que está naquele subgrupo de animais que não tem tecido verdadeiro. Aqui o primeiro animal com tecido verdadeiro, quinidário, tá? A gente vai falar um pouco sobre medusas. Dentro da medusa nós temos a água-viva, tá? Quem nunca... Eu espero que não, tá? Mas normalmente em praias, tá? Essas águas vivas, quando a gente encosta nela, ela queima a nossa pele. A gente vai ver por que isso acontece. Tranquilo? Nós temos também os pólipos, que temos as anêmonas do mar, e os corais, fazem parte também desse grupo aí de quinidários, tá bom? Quais são as células que compõem os quinidários? Nós falamos daquelas células que faziam parte, né, dos poríferos e com nomes complicados, tá? Agora a gente vai ver que as células que compõem os quinidários já são células mais comuns que nós conhecemos quando estudamos o corpo humano, tá? Quais são elas? Células sensoriais, né? Nós também temos, capazes de receber estímulo do meio ambiente, tá? Então assim, as células sensoriais já são capazes de receber estímulo do meio ambiente, como a própria luz, tá? E o movimento também, pessoal, de outros animais. Isso é super importante, tá? Ele vai transmitir isso para as células nervosas. Vamos lembrar de novo? Nós também temos células nervosas, tranquilo? Então, as células sensoriais recebem estímulo do meio, como a própria luz, e movimento também de outros animais. E isso vai ser importante para várias coisas, como captura mesmo desses animais. Beleza? E vai transmitir isso para quem? Para as células nervosas. Então, vamos apresentar a próxima célula, que são células nervosas. Beleza? As células nervosas formam uma rede espalhada por todo o corpo da medusa, tá? Capaz de controlar o movimento do animal. Olha só, pessoal, nossas células nervosas também estão diretamente ligadas a o que aparece também nas células dos quinidários, tá? Nossas células nervosas estão jogando impulso, corrente elétrica direto lá e comandando o nosso corpo, com movimento e outras funções também, beleza? Vamos lembrar que aqui, movimento do corpo, controlar o movimento do corpo, porque quinidários são estruturas, são seres, organismos muito menos complexos do que os seres humanos, tá bom? Depois temos aqui as células glandulares, galera. Nós também temos glândulas também no nosso corpo, tá? Secretam substâncias. Nossas glândulas também secretam substâncias. Só que aqui, nos pólipos, por exemplo, essas glândulas secretadas aqui servem também para poder fixar esses pólipos. Esqueci de falar, tá, pessoal? Aqui, a medusa, por exemplo, as medusas, elas são espécies, organismos, né, de vida livre no mar. Elas ficam com vida livre no mar. Já os pólipos são césseis, pessoal. Como que significa? De pouco movimento, ou então eles ficam fixos mesmo, tá? Em cima de quê? De pedras, por exemplo, como os corais, tá bom? Então, existe essa diferença aqui, ó, de medusas que ficam livres no mar, tá? E os pólipos que são de vidas césseis, ou seja, elas podem se movimentar pouco no mar ou ficam mesmo presas, tá? E as células glandulares são responsáveis por secretarem substâncias, né, que vão proporcionar os pólipos, como os corais, por exemplo, a ficar preso em uma rocha. Maneira essa informação, né?
Vamos lá agora, pessoal. Os quinidócitos, tá? Os quinidócitos são células maneiras para eles, né? Ruins para nós, né? Lembra que eu falei que a água viva encostando na gente, que pode queimar a nossa pele? E queima feio a pele? Então, essas células aqui, os quinidócitos, são responsáveis por isso. São células distribuídas principalmente na boca e nos tentáculos, tá? Naquela parte externa da medusa. Nelas estão presentes, aqui tem outra informação importante, tá? Os nematocistos. São bolsas dotadas de filamentos com líquidos tóxicos, por isso que vai vai queimar, no caso, o nosso corpo. Serve como defesa, logicamente, desses indivíduos, tá? E serve também para poder capturar as suas presas. Show de bola? Pequenos peixes, por exemplo, ao entrar em contato com essas células, pode até morrer instantaneamente. É lógico que, como nós temos estrutura muito grande, nós não vamos morrer. Vai queimar, vai ter outros danos, mas não vai chegar a isso. Mas peixes pequenos podem chegar até morrer, beleza? Vou dar uma pausa agora, vou dar uma olhadinha aí no exercício de vocês e já volto. Um minutinho só. Pessoal, olha só, esqueci de falar sobre a reprodução, né? A reprodução dos quinidários são parecidos com a reprodução dos poríferos. A reprodução dos poríferos tinha aquela reprodução assexuada que criava o brotamento. Então, os pólipos também fazem isso também. Existe esse tipo também de reprodução, tá? Por brotamento, tá? Sai um broto que vai criar outro indivíduo parecido com, idêntico, na verdade, com o que originou, tá? E também, eles também são dioicos. O que significa dioicos? Eles têm tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no livro, para poder explicar de uma maneira mais didática. Vou dar um zoom aqui no livro. Como seria isso? Ó. Então, aqui eu tenho aqui duas medusas, tá? Eles vão... o nome que se dá, galera, desse ciclo é ciclo de geração, ciclo de alternância de gerações. Por quê? Porque hora vai ser medusa e hora vai ser pólipo, tá bom? Por isso que é alternância de geração, beleza? Como vai acontecer isso? Eles são dioicos, porque tem ambos os sexos, tranquilo? Ele vai gerar aqui um zigoto, né? Como acontece normalmente nos animais, nos outros tipos de animais também alguns tipos de vegetais, entendeu? Aí o zigoto vai virar, no caso, a blástula já vai virar a plânula, que vai virar o pólipo, tá? Esse pólipo aqui vai ter uma especificação e vai virar a medusa de novo e o ciclo vai voltar tudo de novo. Então, eu recomendo vocês na página 208 darem uma lida aqui nesse tipo de reprodução, tranquilo? O mais importante aqui, galera, é vocês atentarem que a maioria dos quinidários são dioicos, tá? Apresenta tanto estrutura masculina e feminina, tá? E que na reprodução deles vai ter um ciclo chamado de alternância de gerações. Isso que normalmente cai em prova, tá? Em vestibulares também cai muito isso aí. Tanto a parte do dioico, que tem os dois sexos no caso, seria nos dois sexos, não, seria estrutura reprodutiva masculina e feminina, que é o mais correto falar, tá? E o ciclo de alternância de geração. Tranquilinho? Beleza? Vamos voltar de novo aqui a câmera para mim, tá? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou passar um vídeo agora para vocês, tá? Para poder complementar o que nós falamos agora sobre quinidários, tranquilo? E logo depois eu volto, tá? Para dizer qual vai ser o exercício que nós vamos fazer. Tranquilão? Então, assiste o vídeo aí, fique com Deus, que daqui a pouco eu volto. Fui! Anêmonas e companhia. Maré baixa em algum lugar do noroeste da França. Alguns a chamam de tomate do mar. É macia e cheia d'água. Na maré alta, seus tentáculos fazem pensar numa flor e seu pé num caule. É a anêmona do mar comum, ou a actínia vermelha. Assim como acontece com a anêmona verde, também muito frequente nas costas, seus tentáculos aderem aos dedos que os tocam.
De fato, ao menor toque, milhares de pequenas células dos tentáculos, os quinidócitos, liberam seu conteúdo. Um minúsculo arpão venenoso. O que é suficiente para afastar os inoportunos e para imobilizar as presas. O animal paralisado é engolido por um orifício situado em meio aos tentáculos. Algumas horas depois, os restos são evacuados pelo mesmo orifício, que é, portanto, uma boca e um ânus ao mesmo tempo. As espécies de anêmonas são numerosas. Seu aspecto e, muitas vezes, seus nomes fazem logo pensar numa flor. Essa aqui é chamada anêmona cravo. E essa, anêmona margarida. Essa, anêmona pérola ou anêmona joia. E aqui, a anêmona dália e a anêmona morango. Essa aqui fica fixa numa concha vazia de um caramujo comum, na qual vive um ermitão, um pequeno crustáceo. O ermitão se locomove à procura de um cadáver, e quando ele come, a anêmona fica com os restos da refeição. Graças a seus tentáculos, ela protege o ermitão. Novas anêmonas podem se formar a partir da estrutura interna da anêmona-mãe. Mas esse não é o único tipo de reprodução. As anêmonas também emitem substâncias genitais que formam os zigotos ou ovos. Na actina vermelha, tais substâncias se desenvolvem no interior da anêmona, e os bebês anêmonas são expelidos pelo único orifício. Nem esquerda nem direita, nem frente nem costas. Apenas um corpo fixado a um suporte cheio de tentáculos. Os chamados pólipos possuem 6 tentáculos, ou um múltiplo de 6, que circundam um único orifício. As células urticantes dos tentáculos, os quinidócitos, são características dos animais desse grupo, os quinidários. Tentáculos que queimam. Parece uma água viva. O contato com certos tipos pode provocar queimaduras graves. No verão, felizmente, a mais comum nas costas agride pouco a pele. É a medusa de lua ou água-viva comum. Seus tecidos transparentes deixam ver todos seus órgãos internos. Os tentáculos urticantes retêm a presa, assim como os outros 4 situados em volta do único orifício. As presas ingeridas vão para um dos 4 estômagos dispostos em forma de trevo. O 4 é o número das medusas. De seus ovos saem os pólipos, primeiramente bem brancos, depois alaranjados. Eles se dividem formando pilhas de pequenas medusas que vão se separar em seguida. E up! Existem quinidários mais discretos que as medusas ou as anêmonas. Na superfície das algas, essa minúscula relva é formada por um grande número de pólipos. A colônia cresce por alongamento e ramificação dos pés, que fixam esses pólipos. Muitos quinidários vivem de fato em colônias. Nas grandes profundezas de certas costas, podemos observar pólipos brancos ou um leque de gorgônias. O 8 é o número desses aqui. Mas atenção! Alguns animais, briozoários, os anelídeos marinhos, assídeos, às vezes parecem quinidários, mas nenhum de seus tentáculos é venenoso. A hidra verde é um dos raros quinidários de água doce. Das 10.000 espécies existentes, 99% são marinhas. Nas zonas tropicais, são essas espécies que formam grande parte dos recifes corais, cujas estruturas são revestidas de calcário que protege os pólipos contra espécies que vivem em colônias. Servem de abrigo a muitos animais,
ao menos para 1.500 espécies de peixes e mais de 4.000 moluscos. Hoje, essa biodiversidade está ameaçada, pois os corais são muito sensíveis ao aumento da temperatura dos oceanos e às atividades humanas. Bom, pessoal, agora que vocês já assistiram o videozinho, olha só, vocês vão fazer exercício da página 209, 212 e 213. Página 209, 212 e 213. Se tiverem, pessoal, ficado com qualquer dúvida em relação aos clidários, é só mandar para mim no privado que eu estou aqui para poder estar respondendo, tá bom? Estou aguardando agora o exercício de vocês. Fique com Deus e um beijo no coração.